Olá, bem-vindos ao primeiro/terceiro episódio do Podcast a Zero na quarta temporada. E é o primeiro em que estamos aqui em casa, eu e o João. Estes pezinhos que estão aqui a aparecer na câmara não são meus. Como assim /terceiro? Porque qual é a ideia deste episódio hoje? É comentarmos os 2 episódios anteriores que já foram lançados, simplesmente não foi cá em casa. Tá bem. Isto porque a pessoa vem de gravações de especialistas, no caso foi com o Carlos Pimenta e com a Helena Freitas, e apetece ficarmos a conversar um bocadinho sobre os temas que foram falados, portanto trazemos a vocês também para esta conversa, porque falámos e agora o João tem de me ajudar a relembrar, que ele ouviu os episódios há menos tempo do que eu os gravei, falou-se de energia, falou-se de transição climática global, transportes, boa, biodiversidade. De políticas públicas, biodiversidade. Exatamente. E a ideia hoje é fazermos então uma espécie de um resumo comentado. Uhum. Sinto-me muito fancy a dizer isto. Sim, parecemos o Marcelo, basicamente. No final vamos ter uns livros também. Mas nós lemos estes. Não, o Marcelo também os lê, se calhar, não digo não. Uhum. Eu leio muitos livros por mês. Sim. Já o João gosta de fazer estas piadas porque lê 2 páginas por ano, mas aproximadamente. Também não recomenda nenhum. Mas também não recomenda. Bem. Então, vamos lá. Primeiro quero saber se tu gostaste dos episódios, porque isto é muito giro, que eu ando a conduzir entrevistas por esse mundo fora. Mentira, nos estúdios da Podling, mas até o do Carlos gravámos à distância. Foram os 2 até, à distância, não é? Pois é. Estes 2 foram à distância. Foi. Mas menos distante. Coimbra-Lisboa versus Austrália-Lisboa. Pois, sim. Um bocadinho diferente. Gostaste? Gostei, acho que é um formato diferente, obviamente, não é? O que é diferente? Do anterior, porque acho que não... Estando ao vivo com uma câmara em frente, acho que vou à vontade, pelo menos para mim, e acho que para muita gente será a mesma coisa, não é? Não pareces muito à vontadinha. Mas não estou. Acho que as pessoas se podem retrair um bocadinho mais. E eu senti que havia ali muito à vontade. Se calhar estes 2 episódios estamos a falar de 2 pessoas já com alguma experiência, não é? Já com muitos anos disto, portanto, isso também pode influenciar, não é? E uma pessoa que esteve muito ligada à política, portanto, falar é o... Eles tiveram os 2 ligados à política, não é? Tiveram os 2 ligados à política, ok. Sim. Pronto, eu vi o rol de coisas da Helena Freitas, não decorei nenhum, só percebi que era do palco de Serralves, mas... Do palco? Sim. Eu disse palco. Eu disse palco Serralves. Espero que eu tenha depois corrigiste ao lado. Portanto, vocês não ouviram essa parte. Mas eu ouvi. Palco de Serralves. Mas foi giro, gostei muito de ouvir, foi divertido. O do Carlos foram muitas horas. Eu acho que a quem nos vai ouvir, ou quem o vai ouvir, se calhar vai ouvir metade, não é? Já está publicado o episódio. Já está publicado? E ficou com quanto tempo? Não tenho a certeza, mas não são 2 horas. Pronto, foram 2 horas e meia. De gravação. Mas que foi interessante, foi bastante interessante. Ele disse uma coisa que eu achei incrível, que tanto que até depois fiz esse comentário quando gravei com a Helena, e é engraçado porque nós gravámos em alturas muito diferentes uma da outra, foi praticamente com 1 mês de diferença, e ele disse uma coisa que passado um mês eu continuei a lembrar-me, que foi a questão do financiamento público só poder ser usado para projetos que efetivamente tenham alguma componente de intervenção na área da sustentabilidade ou do impacto ambiental ou social, que é de género, a mim parece muito estúpido. Andamos todos com os nossos impostos a financiar programas e fundos de investimento que estão a ser usados tipo em olival ou eucaliptal super intensivo. A questão é como é que isso não está já, não é? Como é que cabe na cabeça de alguém o Estado, através da União Europeia, através seja do que for, andar a financiar coisas que vão destruir nossos solos, não é? Ou o nosso ambiente. Como é que isto cabe na cabeça de alguém? Não cabe. Certo. Não é? É estranhíssimo, só assim de uns seres iluminados que acham que vivem do mundo a seu belo prazer e que fazem o que lhes apetece, porque as consequências não vão ser eles que vão lidar com elas, não é? Mas tu achas que a maior parte dos deputados e dos decisores políticos sabe sequer que estas coisas acontecem? Pá, ou se calhar se pensam nisso. Se não souber, ainda é pior. Vamos lá ver uma coisa. Eles têm que saber. Eles têm 2 coisas que têm que saber. Têm que saber que é mau e têm que saber que existe e têm que saber que é mau. Não necessariamente seja uma exploração com mais ou menos produção. É tipo, se é uma exploração que não respeita minimamente os limites dos ecossistemas, não pode. Pode ser uma produção intensiva, obviamente, não é? Que não é, obviamente, bom, mas pode ser minimizado. Mau em alguns, mas pode ser minimizado, não é? E se fizeres todo o serviço ao lado para que aquilo funcione,
tu consegues ter uma coisa funcional. Sim, mas não tu é? nem sequer te é pedido isso. Mas depois uma coisa Claro. que a Helena disse e que é verdade é que é super difícil depois fiscalizar, porque as pessoas até podem dizer não, eu vou fazer aqui uma exploração espetacular, XPTO. E depois vais a ver e as pessoas fizeram tipo glifosato preventivo em doses completamente desnecessárias. Claro, e para isso é que existem, ou já existem, não é? Mas isto é muito na onda dos subsídios, não é? Acho que de todo o tipo de subsídio que tem que existir, obviamente, porque a sociedade não pode deixar cair outros porque estão com menos capacidade, mas com isto vem uma fiscalização Sim, mas e é não é preciso feito. equipas, é preciso então para o caso da agricultura é óbvio que tem que ser por objetivos, é óbvio que tem que ser com não podes fazer isto ou podes fazer isto, tens que ter um aumento de X% de o teu solo melhorou isto, ou seja o que for, há que haver objetivos, não é? E se não há objetivos, KPIs. mais importante, mesmo que haja objetivos, se não há ninguém que vai lá e fiscaliza, então estamos a fazer o quê, não é? É por isso é que a agricultura biológica tem muitas coisas más, mas tem uma coisa muito boa, aquilo é fiscalizado, não é? E só é certificado, e eu acho que é pouco, é de 3 em 3 anos ou de 2 em 2, não é? Pronto, é pouco. Para mim aquilo devia ser anualmente ou colheita a colheita. Também é. Mas ainda assim é muito melhor do que o resto, não é? Que nem fazem ideia, não é? E depois de repente olhas para o Alentejo e vês rega por expressão por todo lado, que provavelmente foi subsidiado aqueles campos, e tu pensas, caramba, que inteligências, não é? É isto mesmo Mas que nós isso, calma, queremos, não não é? precisas ir só para o Alentejo e para entidades privadas decidirem usar fundos. Claro. Se fores a parques urbanos em Lisboa, vês Claro. relva por todo lado a ser regada ao meio-dia em agosto. Obviamente. Primeiro, relva, Certo. enrelvamentos. Porque toda a gente anda descalça na rua de Lisboa, então é porreiro poder Não é? pôr os pés na relva. Não é? Quer dizer, eu sei que tu ótimo, lês com a sim, relva é e portanto ótimo. não gosto necessariamente de relva, mas quer dizer, é uma estupidez. Mas eu acho que aí é a questão, é se nas instituições públicas nem sequer há o exemplo, quão difícil será implementar para fundos, acesso a fundos públicos. Mas o Carlos dizia e tem imensa razão, que é, se passasse a ser obrigatório coisas tão básicas como, que há 20 ou 30 anos que ele tinha proposto, coisas tão básicas como usar-se só papel reciclado nas instituições públicas como escolas, faculdades, ministérios, isso já fazia uma diferença imensa, porque criava mercado. Não é? Certo. E tirava eucaliptos. E tirava eucaliptos. Se bem que há uma coisa que eu li há uns tempos sobre papel reciclado que consome mais tinta. Como absorve mais tinta, depois na impressão consome mais tinta. Bom, isto não há nunca bela sem senão, não é verdade? Se calhar imprimir menos funciona. Sim, mas tens tintas que são perfeitamente inócuas, não é? À partida. Inócuo não é nada, tu existes. Sim, inócuo, o mais inócuo possível. Não. Tens tintas de base Aquelas vegetal. tintas vegetais, não é? Que Sim. são mais ou menos Geralmente são tranquilas. feitas de soja, também tens o São problema da biodegradáveis. desflorestação da Amazónia para Certo. extrair soja, que também... Certo. É que eu juro-te que isto me dá ansiedade, porque às tantas tu tentas resolver um problema e crias outro. Sim. Portanto, não vale a pena estar a fazer trocas enquanto também não houver... Claro que imagina, uma troca que pode ser feita no caso do papel é deixas de imprimir tanto, parece-me óbvio, e sim, tens de ter coisas armazenadas em clouds, mas as clouds mais facilmente consegues que sejam movidas a energia renovável, vá. Que não Hoje em sendo dia perfeita. diria que as maiores clouds já o são, não é? Sim. E que são de empresas minimamente responsáveis ambientalmente, minimamente. Sim, dentro daquilo que nos dizem, não é? Sim, dentro daquilo que nos dizem, claro, não é? Sim. Não, é verdade. Mas depois tem todo o problema da energia, que também foi tratado. O Carlos também falou sobre isso, não é? Uhum. E tu há bocadinho davas um exemplo de o Estado ter de intervir quando financeiramente as coisas não conseguem ser feitas e precisam de ser feitas. Eu por acaso nunca tinha pensado nisso, né, desse ponto de vista. Sim, eu até fiquei surpreendida por te ver, ouvir dizer que os fundos eram necessários e que... Sim, normalmente E que apoios. sou um bocado contra isso, não é? E acho que a história dos fundos e dos subsídios para mim é um bocadinho mais princípio do que outra coisa qualquer. Que é, eu tenho um pai e uma mãe, tu tens um pai e uma mãe. O Estado não é meu pai nem minha mãe. Portanto, Há pessoas que não têm um pai e uma mãe. sem dúvida. Isto em termos genéricos, não é? Portanto, acho que o subsídio e a subsídio-dependência e tudo isso é paternalismo. Eu não tenho que ter alguém a dizer-me: olha, só te dou dinheiro se tu comeres isto, ou dou-te dinheiro se tu instalares aquilo. Não, eu dei-me dinheiro porque eu trabalho para o ter, eu decido o que é que quero fazer com a minha vida, não é? Dentro de regras, dentro da sociedade e se não for ferir ninguém, não é?
A questão é que lá está, já achamos difícil a fiscalização. Sim, mas a quando há fundos públicos, imagina. A questão aqui, mas isso é muito a história do liberalismo económico versus economias mais fechadas, não é? E mais controladas, não é? Eu quero acreditar que economias mais abertas e mais liberais tendem a funcionar melhor. E o que se prova é que tendem a funcionar melhor. Depende dos critérios, não é? Claro que têm que ser reguladas e altamente reguladas. E esse é o grande desafio das economias liberais. É uma regulação muito forte, mas e muito focada, com regras muito bem definidas e com multas muito grandes. Porque se não for assim... Que economia é que tu conheces liberal que funciona assim tão bem? Não vou aqui falar de países, eu não vou cometer o erro de iniciativa liberal de falar em países que depois se vai ver e aquilo é uma valente trampa, não é? Ou de ditaduras teoricamente liberais, não é? Ditaduras teoricamente liberais, que é uma coisa que faz imenso sentido, não é? É o mesmo falar de monarquia liberal. Pá, não. A monarquia é liberal, não há duas coisas. Certeza que há um monárquico liberal que vai ver isto e vai ficar chateado contigo. Muito bem, eu também gosto muito da monarquia, também há muitos anos que me considero monárquico, não tem nada, mas são coisas diferentes. Mas não consideras nada monárquico, João Pedro. Mas são coisas diferentes. Não vamos por aí, por favor. São coisas muito diferentes, não é? E estávamos a falar do quê? Agora não sei, distraíste-me com o considero monárquico. Subsídios, estávamos a falar de subsídios. E de subsídios de um bocadinho mais de intervenção financeira imediata para minimizar problemas. E o que o Carlos falou é uma coisa que eu nunca tinha pensado e que faz imenso sentido, que é o problema da transição energética em países como Portugal, quando temos 320 dias de sol, se não me engano. Mais de 300, sim. É um no-brainer, como ele diz, e é verdade, não é? Porque nós podemos pôr painéis solares em todos os telhados do país e acabou a nossa dependência. Claro que vamos ter à noite, claro que vamos ter intermitências e claro que vamos ter que precisar de energia para colmatar isto. Sim, mas temos imensas centrais hidroelétricas que podem armazenar exatamente, energia. Mas nós neste momento, e eu não fazia ideia, isto é gravíssimo, nós importamos 3/4 da nossa energia primária. Como é que isto acontece, não é? Como? Não faz sentido nenhum. Nós temos a obrigação e esta guerra acho que ainda nos dá uma obrigação maior de sermos mais resilientes energeticamente, não é? E para isso temos que ser independentes. Porque nós já estamos na cauda da Europa. Temos Espanha ao lado, que pode perfeitamente funcionar como mercado ibérico de energia, já que estamos separados por uma cadeia de montanhas gigantes chamada Pirineus, não é? Estamos completamente separados do resto da Europa. Unam-se, meu. Nós estamos completamente separados do resto da Europa, mas imagina, as alterações climáticas não se resolvem assim, não se resolvem país a país, não é tipo como se fosse um silo. Então sim, eu também acho que devemos ser energéticos, devemos ser energeticamente independentes. Mas isso é como aquela história de os nossos gestos individuais não contam nada ou contam tudo para combate às alterações climáticas. Tudo tem o seu lugar, não é? E acho que país a país, já que existem países com fronteiras definidas e políticas definidas, que by the way, faz sentido ou não faz sentido, não sei. É que às tantas, imagina, uma das consequências das alterações climáticas e da mudança de paradigma que vamos viver é que as pessoas estão a precisar de sair de sítios onde já não está a ser possível viver. Sem dúvida. E aí tens os refugiados climáticos, sim. Claro, aliás, existe um direito ao ambiente limpo e seguro, não é? Portanto, mas não existe a figura do refugiado por alterações climáticas ainda, não é? Não existe. É um absurdo que não exista, mas não existe. Ou seja... Mas eu acho que não tem que existir nenhum estatuto especial. Tu saíste do teu país, não podes viver no teu país. Estão nas tintas, se é por alterações climáticas, se é porque tens um tipo maluco atrás de ti, estão nas tintas. Sim, tens direito a ter um sítio onde vives bem, não é? E nós, enquanto mundo, temos o dever de te absorver, de dizer, anda cá, vá, nós estamos aqui e acolhemos-te, não é? Mas ao mesmo tempo queres independência energética, percebes o que eu estou a dizer? A questão de independência energética não é por eu Portugal, ou eu Espanha, ou eu Península Ibérica, vou ser melhor que vocês porque tenho energia solar e não sei o quê. Não é por isso, é eu não ter que estar dependente de terceiros para isso. Eu quando digo Portugal ser energeticamente independente, eu quero que a minha casa seja energeticamente independente. Eu não quero estar a depender de outros. Mas aí estás a falar de energia solar descentralizada, que é o ponto. Exatamente. E isso assusta-me imenso que nós, em Portugal, o caminho para a resiliência energética e para a independência energética
está a ser feito através de mega construções de solares, hectares de solares no Alentejo. Que é perfeitamente errado, sim. Que é desnecessário, não é que seja errado, porque imagina, até pode ser bom para algumas coisas, há proteção para animais que estão a pastar, dá sombra, em alguns casos, em pequenas Depende da maneira como ponhas também. Dependendo de várias coisas, que pode ser bom ou pode ser mau ter painéis solares em alguns campos. Agora, tu tens a esmagadora maioria da população a viver em cidades, a esmagadora parte do consumo energético em Portugal, para além das indústrias, está nas cidades. E as indústrias podem estar mais... É que se tu vais fazer no cercal 100 ou 200 hectares, tu vais ter que transportar essa energia toda para cá. Quilómetros e quilómetros de transferência de energia, com perdas energéticas associadas, ao mesmo tempo que tiras o poder e a resiliência das comunidades. Quer dizer, tu podes ter benefícios financeiros que são bem importantes para toda a gente, quem é que não gosta de poder poupar, se permitires que o telhado da tua casa, em vez de seja só para os pombos fazerem lá os cocós que têm a fazer, pôs lá painéis solares. Sim, eu quando estava a falar de sermos independentes energeticamente é muito nessa ótica. Comunidades. Não é na ótica de eu, Portugal ou Espanha vou ser independente do resto da Europa. Mas podemos criar sinergias. Claro que podes. A questão aqui eu acho que isto tem que haver, aqui sim deve haver silos, deve haver comunidades, deve haver bairros. Em Portugal o bairro solar funciona muito bem. Se calhar na Holanda com energia eólicas funciona melhor. Acho que vai depender de caso para caso. E mesmo em Portugal vai depender das zonas. Claro que sim. Agora, eu acho que não faz sentido e temos que arranjar soluções locais para problemas locais. Portanto, se eu tenho falta de energia em Lisboa, eu tenho que ir buscar energia em Lisboa. Não faz sentido estar a percorrer quilómetros e quilómetros para ir buscar energia, não é? Sim. No nosso caso, ainda por cima é super fácil de resolver. Tirando a parte da noite, embora nós tenhamos... Sim, mas mesmo à noite, questão de roda 30 ou 40 km, e não é só isso. Nós temos energia eólica, tipicamente o que acontece com as energias renováveis é, quando a solar está no seu expoente máximo, a eólica não está, porque é durante o dia menos vento, e o outro é ao contrário. Então, nós temos um país que é ao longo da costa. Não há desculpas. É tipo um retângulozinho ao longo da costa. Não há desculpas. É tipo, não consigo entender mesmo. É que não há desculpas nenhumas. E que se vamos falar se vamos para o Alentejo e tens aquelas centrais fotovoltaicas gigantes com 100, 200, 300 hectares, que se calhar tem um montezinho ao lado que precisava de 6 painéis para se alimentar. E talvez não, mas vá, 30, 40. Para que seja, mas não precisa de, não sei quantas centenas ou milhares levam 100 hectares de uma central fotovoltaica, mas devem ser uns largos milhares, não é? Não é para ali, aquilo não vai ser consumido ali, não é? Não tem lógica nenhuma, não tem mesmo lógica nenhuma. Sim, eu acho que nós estamos a ver a questão neste momento em Portugal, estamos a ver isto muito mais numa perspectiva económica e não é que eu seja anti-benefícios económicos, a questão é que estamos a considerar externalidades negativas. Mas isto vai ter benefícios económicos e foi isso que eu também... Não, a descentralização também tem benefícios económicos. Que eu aprendi com o episódio do Carlos, porque eu não tinha pensado nesse prisma, que é, se nós importamos energia, 3/4 da nossa energia primária, nós estamos a pagar a alguém para produzir esta energia. E estamos a pagar mais caro porque, primeiro, não fomos nós que produzimos, segundo, tivemos que transportar até cá, terceiro, é longe, não é? Portanto, mesmo que seja em Espanha ou que seja em França, são uns largos quilómetros de tubos que têm que andar aqui de um lado para o outro, não é? Isto é um custo económico real, um custo financeiro real, não é? Sim. Portanto, se não faria mais sentido haver aqui, sim, uma espécie de subsídio em que existe o fundo ambiental, é verdade, mas a pessoa nem tem que... Isto nem tem de ser uma dor de cabeça para a pessoa de saber, olha, agora vai abrir o fundo no dia tal, vai durar não sei quanto tempo, tens que ter o provedor XYZ porque ele é que sabe preencher a candidatura e tens que pagar primeiro e depois, se aquilo for aprovado, vais receber. O fundamental é para privilegiados completamente. Não tem lógica absolutamente nenhuma. Eu já tenho que ter a minha tesouraria garantida, já tenho que conseguir pagar aquilo e depois é rezar a todos os santinhos para que, olha, venha aprovado. Se não vier, ardi com aquele dinheiro. Não, e tu sabes perfeitamente quão fácil é por uma vírgula não vir aprovada. Também sim. Entretanto, o que é que acontece? Eu, ao fazer isto, já estou a contribuir para que Portugal importe menos energia. Portanto, Portugal, aqui há uma escala mínima, obviamente, mas já estou a contribuir para isto, não é? E isto é uma ação perfeitamente individual, ou enquanto família, que podemos tomar de forma imediata e que podia ser mesmo imediata caso houvesse políticas públicas que fizessem sentido para isto. E é isso que o Carlos dizia, que é... em vez de estarmos a dizer às pessoas, olha, investam aqui 5 ou 6 mil euros e ponham painéis fotovoltaicos na vossa casa, que vão ter uma diferença de, se calhar, 20 ou 30 euros na conta, dependendo de quanto é que se paga, não é? Sim, que família que pode investir 5 mil euros à cabeça para poupar 20 euros por mês? Exatamente, é um investimento a longo prazo. Mas o Estado tem a obrigação de
enquanto Estado, dizer a esta pessoa, não. Porque isto é bom para nós também. Sim. Nós pagamos isso. E pá, tu vais ver já aqui uma reduçãozinha de 5 euros por mês, só para te sentires, olha, investir zero e ainda teres redução. Investiste zero, tiveste retorno imediato, não é? E investiste zero. E o país, enquanto um todo, enquanto uma sociedade, vai ter um benefício brutal. Claro, não é? porque é o Estado que tem que pensar. Imagina, não sou eu que tenho que pensar que daqui a 10 anos já me compensou para bens solares, não é? Exatamente. Não, isto tem que ser políticas a maior públicas, parte não é? das famílias ganha 1000 euros por mês. Quer dizer, isto não é viável, não é... Mas lá está, era o que eu estava a dizer no início. Eu acho que a maior parte das pessoas que nos governam e que deviam representar-nos nem sequer pensam sobre estes problemas. Eu sei que eu sou muito derrotista em relação ao nosso sistema político, sou mesmo muito derrotista. Eu acho que infelizmente isso não é ser derrotista, porque a realidade é que, e olhamos para a constituição do governo que temos atualmente, e tens uma pessoa nos ministérios que teve um currículo para além da política. E isto é gravíssimo, não é? Eu não sei se sou tão... Mas é um facto, isto é um facto, não é? Eu sei. Eu não sei se sou tão... Pode ser uma ou duas, não sei, que eu conheço, é um. Sim, um ministro. Sim. Eu não sei se sou tão fechada, no sentido em que eu acredito que uma pessoa até possa ter uma carreira exclusivamente política, desde que esteja ligada a aprender, em que esteja constantemente a aprender, a ver, a ouvir, porque não tens de ter estado numa empresa, tens de ter ouvido empresas, não tens de ter estado numa instituição pública. Mais ou menos. Tu tens que saber fazer as coisas para poderes legislar sobre essas coisas. Para representar pessoas, sim. Não, porque tu quando eleges um governo, tu não eleges um governo, tu eleges uma Assembleia. E uma Assembleia tem o único propósito de fazer leis, não é? E tu não podes legislar se não sabes o que é que estás a legislar, não é? Mais ou menos, porque os especialistas em leis... Por exemplo, uma pessoa pode legislar sobre e vai buscar crimes... os especialistas. Certo. O que é que ele está lá a fazer? Está bem, mas imagina, é importante haver uma pessoa que centralize as informações e que vá buscar os especialistas certos, não é? Que é para conseguir... Precisas de 230 pessoas para centralizar coisas. Não acredito que precisas de 230 deputados, nem acredito que precisas de não precisas das máquinas assessores todas, e mais assessores e mais nem assessores. precisas das máquinas todas, certo. Dos assessores e dos boys que de repente muda a Câmara de Lisboa, sai dali, vai para o outro lado porque agora é do outro partido. Não preciso disto para nada, não é? Não, mas eu não estou a dizer isto. Estou a dizer é que pode fazer sentido. Pode, mas acho que o que vai cair sempre é essas pessoas que fazem carreira política, que é uma coisa que não devia ser conciliável, na minha opinião. O que vai acontecer é que vão saltar de empresa pública em empresa pública em empresa pública, mas eles não estão ligados a nada. Mas sempre ligados ao partido, não é? São sempre ligados ao partido, eles são funcionários do partido, ponto final. Eles são postos pelo partido em algum sítio para... Isto é muito teorias da conspiração, que não é, na verdade. Mas pode parecer teorias da conspiração. E mesmo não sejam postos pelo partido, a verdade é que tu quando estás ligado ao partido... É? Sim, os teus amigos são as pessoas do partido, nada contra nós. Temos amigos que são afiliados em partidos. Eu também sou afiliado a um partido, embora não faça nada, mas... E acho que estás porque ainda não foste lá desinscrever-te. Exatamente. Eu acho que essa parte política, e acho que o Carlos também falou nisso, aqui um bocadinho mais na diferença entre os sistemas políticos de uns sítios para os outros, não é? E o sistema inglês ou anglo-saxónico é muito diferente do sistema português, muito ligado ao francês, não é? E acho que o nosso sistema político peca por uma coisa muito importante, que é nós temos de estar dentro de um partido para conseguir fazer alguma coisa. Ou seja, nós temos que nos juntar ao sistema para mudar o sistema se quisermos mudar o sistema. Isto não tem lógica nenhuma. Isto não tem lógica nenhuma. Eu, João ou tu, Catarina, se nós quisermos concorrer a primeiro-ministro, para já, não é uma eleição nominal, que não faz sentido absolutamente nenhum. A Chiara está a ressonar imenso. Chiara, nós estamos a ter uma conversa séria, rapariga? Chiara? Estás a sonhar com o quê? É que aposto que esta cadela, a preocupação dela é sonhar com comida a cair lá em cima. Chiara? Chiara? Ei! Pá, isso. Volta a dormir. Representação nominal. É que nem sequer é uma eleição nominal, não é? Tu estás a eleger deputados para uma Assembleia, estás a eleger um partido que por acaso tem um cabeça de lista, mas esse cabeça de lista, se no dia a seguir decidir, olha, agora afinal já não quero isto, vai o que estava em número 2, não é? E eu de repente, eu não estou a votar para os ministros, eu não sei que ministros é que eu estou a escolher, não é? Depois acontece o que aconteceu agora com TAPs e coisas do género, não é? Que é gravíssimo. Isto é um bocadinho já mais concepção política que não tem nada a ver com isto, não é? Mas estes podcasts também vão servir um bocadinho para os nossos devaneios, não é? Quem não quiser ouvir, não ouça. Acho que nós devíamos pensar muito na maneira como as eleições são feitas, na maneira como nós elegemos os nossos representantes,
porque acho que faria muito mais sentido se nós elegêssemos simplesmente os ministros. E vamos dizer, Ministro da Economia, quem é que se candidata? São estas pessoas. Muito bem. Mas E depois como é que tu mudas esse sistema e como é que tu mudas essa maneira de funcionar da sociedade se para isso tens de estar dentro do sistema com o qual não concordas? Não mudas. Está muito bem montado. Isto está super bem montado. Porque mesmo que haja uma maioria que quer mudar as coisas, a tua legislação não permite. Porquê? Porque quem fez essa legislação foram os partidos. É espetacular, não é? Tristeza. Está super bem montado. Epá, e assim não vamos sair a cepa torta, não é? Então mas precisamos de soluções. Eu não quero que as pessoas estejam a ouvir-nos e que achem que acabou, quer dizer, não há nada a fazer. Este episódio é precisamente sobre ativismo, não é? Não, quer dizer, pode ser e pode não ser, porque... Mas tinha muito essa parte. Sim, e o próprio Carlos fala do papel dele na GEOTA e na Liga da Proteção para a Natureza, sim. Acho que vai ter que começar a ir por aí, porque... Portanto, gostas do meu trabalho? Achas que é necessário o meu trabalho? Claro que é necessário, não é? É muito mais necessário do que de um deputado, infelizmente. Não, calma. Infelizmente, não. Eu acho reitero isso. Mas também imagina, não quero estar aqui a contribuir para a descredibilização sistémica do nosso sistema político, passando da redundância, que é... Há pessoas que estão a tentar fazer a diferença. Mas eu acho que é preciso descredibilizar para as pessoas perceberem a fossa onde estão metidos neste momento e a partir daí sim arranjar soluções, não é? Porque acho que neste momento está mais que provado que não funciona, não é? Não funciona. Eu acho que está mais que provado para ti, porque imagina, a maior parte e isto também está muito bem montado desta maneira, que é, nós rimos muito quando pensamos naquela questão de pão e circo para as pessoas entretidas e não questionarem o poder, e pensamos e olhamos para trás e pensamos, que tontas que eram as pessoas, mas nós estamos muito nesse sistema, não é? Dão-nos novelas e dão-nos espetáculos e entretenimento, e a verdade é que em termos educacionais continuamos absolutamente estagnados num sistema educativo. Pelo contrário, desinvestiste. Pronto, a questão é essa, e enquanto continuas a desinvestir, este sistema mantém-se. E se tu queres destruir este sistema, precisas de investir em educação. Mas este sistema, a maior parte das pessoas em poder, não tem interesse nenhum em que haja mais educação, porque mais educação vai fazer com que as pessoas... Ainda agora, há pouco tempo, vi eu sei a tua opinião sobre este tipo de coisas, mas pronto, nós divergimos. Ainda há bocadinho houve uns miúdos no aniversário do PS que baixaram as calças, porque o PS andava a fazer um cupo pelo planeta. E o que se vê mais nas redes sociais... Fazem falta, as pessoas fazem falta. O problema mas o que se vê mais nas redes sociais é pessoas a dizer, não tem nada a fazer, isto aqui, assim claro. Perderam a razão toda. Não perderam a razão toda, não. Não. Eles apareceram nas notícias que era o que eles queriam, e precisamente para divulgar a mensagem. Sim. Faz falta. Acho que é uma atitude tonta, sem dúvida alguma, mas faz falta. Acho que o problema não é essa atitude tonta. O problema é quando vão chamar essas pessoas à televisão para lhes perguntar, então diga lá o que é que quer fazer. Não conheces as duas miúdas que lá estavam de certeza, porque elas sabem muito bem o que estão a fazer. Nem sabia que eram miúdas. Há duas miúdas, eu só sigo elas as duas e sabem muito bem do que estão a dizer. Estava a falar daquele rapaz que foi há se calhar um ano. Sim, quando foi o movimento da greve estudantil. Sim. Ele não tinha lido rigorosamente nada, não sabia nada do que estava a dizer, não é? Isso é que descredibiliza completamente os movimentos. Não é ir para uma celebração de um partido e mostrar o rabo. Mas sabes o que eu acho? Acho que os mídias muitas vezes são absolutamente coniventes, porque imagina, porque foram chamá-lo a ele. Se chamassem a Mariana, se chamassem a Matilde, se me chamassem a mim, se chamassem quem quer que seja, Matilde, sei quem é. Que faça, e tu gostaste de ouvir uma vez. Sim. E se nos chamassem a nós para perguntar então qual é o problema, o que é que está a acontecer e onde é que podemos melhorar, nenhuma de nós dizia, bom, não sei, não li, não. Percebes? A questão é, a comunicação social foi chamar esse rapaz em particular, que claramente não sabia. Ele estava só ali porque fazia parte do movimento. Ainda assim, melhor parte daquele movimento do que muitos movimentos parvos que não servem para absolutamente nada. Sim. Portanto, e mesmo partidos. E mesmo partidos. Sim. Tu próprio estiveste inserido na tua juventude em montes de grupos partidários, de todos os partidos e mais alguns, e tu és a primeira a dizer aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. Ninguém sabe lá o que está a fazer. Dão todos palmadinhas nas costas uns aos outros. E o interesse é, vou subir até ser secretário-geral ou ser presidente, a seguir vou para secretário de Estado, a seguir vou para ministro. Tenho a minha carreirinha toda delineada. O que é que eu trabalhei até aqui? Zero. O que é que eu sei da realidade? Zero. Não é estas pessoas que eu quero representar. Não é as pessoas, não é o querer. As pessoas não representam a população. Não representam a população. Nunca passaram um recibo verde, nunca tiveram um trabalho precário, nunca tiveram um contrato de trabalho com uma empresa, nunca foram empreendedores. Quer chegar ao dia 20 e começar a pagar impostos e a seguir ter que pagar salários e depois ter que pagar IVAs e depois ter que pagar não sei o quê. Não faz ideia da asfixia que é
para o cidadão comum e para os empresários em particular, este sistema fiscal que criaram, que não tem lógica nenhuma, é precisamente de quem não sabe o que está a fazer, porque nunca passou por isso, não é? E não, é isso que tem que mudar. E nós já falámos aqui de vários eixos que acho que, pensando em soluções, já falámos aqui de vários eixos que eu acho que fazem sentido explorar. Primeiro, educação. Sem dúvida alguma que é uma coisa que tem que mudar. Felizmente, a educação é um bem público e que pode ser ministrada em escolas públicas, mas também pode ser ministrada em escolas privadas. E Isso é tudo muito giro, felizmente ser um bem público, mas tu escolhes pôr a tua filha numa escola quê? Privada? Eu gostava muito que fosse pública, porque eu já pago impostos suficientes para que tenha direito a ter uma educação. A questão é que se vês as escolas públicas aqui à volta e apetece pôr a tua filha numa escola pública. Claro que não. E a minha mãe é professora numa escola pública, portanto, sabemos, acho que e a minha mãe é a primeira a dizer, se funcionasse para os meus filhos, eu seria. Claro, e isso não é triste. Isto é uma tristeza, porque nós podemos escolher. A maior parte das pessoas não pode. Não é? Isso é um direito constitucional, tal como a habitação, não é? A educação é um direito constitucional. Eu, efetivamente, para ter este direito, tenho que pagar por ele. Sim. Ou para dar este direito à minha filha, tenho que pagar por esse direito. E eu fico feliz por dar esse direito a pessoas que não o tenham. Fico mesmo muito feliz. Eu não me importo nada de pagar impostos para que outras pessoas tenham acesso à educação. É para isso que isso serve. Agora, deixa-me triste que estas pessoas tenham acesso a uma educação com uma qualidade muito mais fraca do que a minha filha vai ter. É mesmo triste. Sim. E ao mesmo tempo, e há uns tempos tive uma discussão até com a Raquel Vareda sobre isto, que ela dizia, quando eu tiver filhos, e não sei se ainda muda de opinião, isto é para há 2 ou 3 anos, quando tiver filhos vou pô-los numa escola pública porque já tenho muitos privilégios, não quero pô-los à frente de outros miúdos em mais uma coisa. E acho que é preciso estarmos na escola pública. Mas qual é o problema de pôr à frente? Não, porque a questão é, já são altamente privilegiadas, a Graça já é altamente privilegiada por nascer numa família em que nós queremos saber dela, em que lhe podemos dar ainda acompanhamento. Bem para ela, tem um head start, é verdade. Certo, é isso. E pronto, a Raquel dizia isso. Eu quero é ensiná-la a usar esse privilégio para o bem. Esse é o nosso dever. Não é isso, é só dizer que esta era a questão que a Raquel levantava. E que eu lhe dizia, isso é muito giro até teres um filho e perceberes que tu queres dar-lhe o melhor possível. Claro. O que nós queremos é que todas as crianças tenham esse melhor possível e não só a nossa filha, não é? A grande questão é, se tu vais por aí, e claro que há imensos exemplos de pessoas que vieram de escola pública e que tu também tiveste uma escola pública. Eu tive uma escola pública 2 anos, não é? Gostei muito, acho que foi. Mas também era uma escola pública, mas foi uma boa experiência. Era quase uma escola privada aquilo. Mas era uma escola pública, efetivamente eu pagava 30 euros por ano. Certo. Ok? Não era irrisório. Mas a questão é, se tu é aquela velha questão de nivelar por baixo. E também não concordo. Eu tenho a certeza absoluta. Mas é injusto, concordas que é injusto? Totalmente injusto. Mas aquele privilégio que tu já dás aos teus filhos pela tua condição económica, se tu vais de repente não usar esse privilégio e pôr numa escola privada onde ela possa aprender mais e ser melhor e puseres numa escola pública, esse privilégio rapidamente começa a decair e pode daqui a uns anos não ser um privilégio. A minha questão não é o privilégio dela de cair. A minha questão é que o privilégio dela de cair não faz com que o de outras pessoas suba. Sim, e essa é a minha questão. Acompanha só o raciocínio, que é muito fácil tu teres um privilégio e deixares de ter esse privilégio se começares a enfiar nos sistemas que o Estado permitiu e criou para ti. Ou seja... Podes usar o teu privilégio e estar... Não, mas pode acabar perfeitamente. Se não tiveres uma educação, se não tiveres um privilégio acabar pode ser por 2 motivos. Ou porque te foi tirado, ou porque o de todas as outras pessoas subiu. E deixa de ser um privilégio e passou a ser a norma. Mas eu estava a dizer nivelar por baixo. Eu comecei por aí. Não, mas eu acho que nós não estamos a dizer coisas contrárias. Exatamente. Porque para mim, se fosse a norma, porreiro, se toda a gente subiu de nível, porreiro, ótimo, adoro. Ainda bem que já não tenho esse privilégio. Outra coisa é, eu tenho um privilégio, se eu vou dar uma educação pior a esta pessoa, a este meu filho, o que vai significar é que ele vai perder este privilégio potencialmente. Porque não é porque os outros subiram, é porque ele desceu. Certo. Percebes? Porque mas é teve isso uma que eu educação dizia, má. eu não me importava de me dissessem, a Graça vai perder 10% do privilégio dela porque todos os outros vão subir 30%. Acho maravilhoso, isso é espetacular. Pelo contrário, ainda bem, e é para isso que a escola pública devia servir, não é? Só que não serve, não é? Há escolas públicas muito boas. Claro, há 11 exemplos em todo lado. E há pessoas ótimas em escolas públicas. E há pessoas péssimas em escolas privadas. Há sempre bons e maus exemplos. Sistematicamente, aquele é um mau exemplo. E isso é que é grave. E sistematicamente, os colégios privados são um bom exemplo.
Embora haja... Eu não acho que tenha tanto a ver com as escolas públicas nem com os colégios, acho que tem a ver com... Não, tem a ver com, com os pais que põem lá os filhos, não é? Pronto, E com a educação mas é que já isso, têm. porque não é? imagina, se tu tivesse a graça na escola pública, em termos de educação, ela não ia ficar a perder no sentido em que tu em casa ias-lhe dar acesso a livros de história, ias-lhe dar acesso ela ia aprender sobre ciência, ia para o laboratório ter com a tua mãe. Mas eu teria que ter imenso trabalho para fazer isso, não é? Sim, mas é o teu papel educar a tua filha também. Não é educar, sim. Ensinar, não. Academicamente, não. Mas Eu não todos sou nós professor, também não é? fomos ensinados às tantas pelos nossos pais, digo eu. Claro, e há sempre momentos em que isso vai Pronto, acontecer. e o que eu te mas estou a não é- dizer, o que eu te estou a dizer em relação às escolas públicas é, à partida, diz muito mais sobre como é que uma criança se vai formar, a família em que está inserida, do que a escola em que estudou. Sem dúvida alguma. Pode haver alunos brilhantes a sair de escolas públicas e alunos brilhantes a sair de escolas privadas, e o contrário também pode ser verdade, Sem e tem dúvida muito mais a alguma. ver com o sistema que é criado à tua volta e que te permite estudar em condições Na verdade, ou não. há imensas variáveis. Sim, E, na não tem a ver verdade- só com a escola, E na percebes? É isso verdade, que eu te estou a dizer. irmãos, filhos de mesmos pais, com os mesmos privilégios, podem ter caminhos de vida totalmente diferentes e um ser incrível e o outro ser não ter nada. Isto pode As pessoas são acontecer, sempre não é? incríveis, às vezes não Não, analisamos ter o caminho, potencial. um caminho dito normal, de uma sociedade que tu tem que ser mais e melhor e todas Mas as gerações essa é a questão. Não estou a dizer, só estava, não estou a Mas fazer nós estamos juízo sempre a de pensar valor, nas não é? coisas académicas, percebes? Sim. A questão da educação para mim é essa. Nós estamos muito mais valor a como é que se dá nos exames nacionais para poder fazer tudo o que quiser na vida, do que Sim. propriamente se a pessoa se sente-se feliz. Sabe? A mim interessa-me que das melhores coisas que eu já aprendi na minha vida não foi... Eu tive ótimos professores e péssimos aprender também. piano, Mas claramente. das melhores coisas da minha vida foi aprender um instrumento, porque Claro, porque me ajuda conheceste. imenso. Nota, eu conheci o João a dar-lhe aulas de piano. Mas não porque quando eu estou também, mas quando eu estou mal com a vida, quando eu estou desequilibrada emocionalmente, Sim, das ferramentas. Sim. tenho uma ferramenta para me sentir bem. E isto é Sim. válido para piano, para artes no geral, para ir correr, para ir... Não sei, há imensas opções. E nós estamos sempre apostados nesta questão da escola pública de, ok, o acesso à educação e a educação académica, saírem de lá uns cérebros, não sei o quê, preparados. Mas aquilo que para mim falha mais nas escolas públicas nem é... Claro que a parte académica falha muitas vezes, mas os exames nacionais são iguais para todos. A minha questão é, numa escola pública, o acesso à música é absolutamente limitado. Numa escola pública, o acesso a artes em que as pessoas efetivamente estejam envolvidas e que haja... é absolutamente limitado. E está mais do que provado que ter uma educação muito diversa, muito diversificada, não é? Com os vários tipos de inteligências que podes ter, não é? Desde performativos, não é? Com teatros, com danças, com educação física. Até a inteligência emocional. Com tudo. Depois tens a inteligência académica, não é? Muito mais lógica. Não, tens a matemática, tens mais relacionada com línguas. Com línguas é outro tipo de inteligência. Portanto, tens aqui uma diversidade enorme de inteligências, ou seja, de categorias, de saquinhos onde puseram as várias inteligências. E quanto mais os miúdos experimentarem, mais vão ver onde é que se inserem, certo, e mais felizes vão conseguir ser. Nós temos aí um livro de um senhor que eu acho que tu não gostas nada, que o senhor já morreu, chamado Ken Robinson, que era aquilo de procurar o elemento, era assim uma coisa meio bullshitada. Meio esotérico, sim. Meio bullshitada. Que não é... se tu fores ver bem, a coisa até não é assim tanto. Ele dizia numa TED Talk... João gosta mais de coisas esotéricas. Ele dizia numa TED Talk que olhava para numa faculdade onde ele dava aulas, e via os colegas dele e ele dizia, eles não se mexem. Eles são tipo uma cabeça em cima de umas pernas para andar só para se mexerem. Porque eles não se conseguem mexer, não há uma educação corporal, não há dança, não há diversão, não há nada. E é preciso isto, não é? Os miúdos precisam disto, as crianças precisam disto, porque precisam de saber onde é que se vão encontrar. Exatamente, mas eles precisam de saber onde é que se vão encontrar e saber que não há só a caixa do QI da inteligência mais normal, não é? Não há só esta caixa. Não é assim tão normal a pessoa ser mas não há só esta caixa e tu não tens que sentir mal por não caberes nesta caixa, porque tens outras caixas. E todas são igualmente boas. Exatamente, e o melhor ainda é nem pensar em caixas. Mas pronto, se isso ajudar, porque ajuda, o cérebro humano gosta de compartimentar, porque é mais fácil de relacionar as coisas. Não é? Era com os pés. Mas tu podes estar em imensas caixas, não é? E não faz sentido nenhum estar só a pensar naquela, não é? Isso é mesmo aquela história do que o Einstein dizia, não é? Se tu ensinares um peixe a subir uma árvore,
Pá, claro que ele é... Claro Ele que disse ele é... mesmo isso, Dizem essa que é a sim. questão. Dizem que sim. Há sempre essas frases atribuídas, é muito Seja bonito. como for, mas efetivamente faz sentido. E porque se tu pensares nisso, põe em perspectiva, não é? Sim. Isso é que é importante. Mas nós estamos a desejar muito, porque eu estava a tentar sintetizar um bocadinho a nossa conversa. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo fazer comunicação para a sustentabilidade. E estamos na 4ª temporada do podcast do Zero, é graças ao apoio de todas as pessoas que nos ouvem, mas também de patrocinadores que acreditam tanto neste projeto como nós. Esta 4ª temporada é patrocinada pela GoParity, uma plataforma de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos e da qual sou pessoalmente investidora. Um dos projetos que importa falar especialmente com o tema do episódio do podcast de hoje é o das comunidades de energia, que ajuda centenas de comunidades e milhares de pessoas a conseguirem ter acesso a energia renovável, melhorando o seu conforto térmico ao mesmo tempo que baixa as suas despesas com energia. E claro, como estamos a falar de energia renovável, estão a evitar também enviar cerca de 14 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera todos os anos. Este tipo de projetos ajuda-nos a dormir muito bem à noite, porque ao mesmo tempo que estamos a ajudar a impactar positivamente pessoas e o ambiente, também estamos a fazer o nosso dinheiro render. Fique connosco para o resto do episódio. Uma solução claramente que é a educação, não é? E isto é um chavão, toda a gente diz isto. Mas educação no sentido lato, ou seja, essa coisa que esta última parte da conversa serviu é no sentido lato, dos miúdos experimentarem a vida. Dar ferramentas. E mesmo em relação às coisas que a Helena, no episódio dela, disse uma coisa importante, que é, só agora é que estamos a começar a falar sobre biodiversidade, não é? Mas, quer dizer, é absolutamente indissociável das alterações climáticas falar sobre biodiversidade. Claro, para deixar de existir. Não é só isso, imagina, o facto de aumentar a temperatura faz haver perdas de biodiversidade, portanto, e o facto de haver perdas de biodiversidade gera desequilíbrios nos ecossistemas que potenciam os efeitos das alterações climáticas, portanto, está tudo ligado. E há bocadinho estava a dizer, os miúdos de brincarem, de se mexerem, estava a dizer de estarem na rua. O miúdo que sabe como é que um tomate é cultivado, que sabe que as abelhas são importantes para polinizar, que o ciclo da água, como é que ele funciona, isto aprende-se com as mãos na terra. Claro. Eu não quis ter uma horta só porque gosto, embora seja terapêutico. Se calhar, se aprendessem isso na escola, não iam fazer lei de bases de clima que não servem para nada, não é? Por exemplo. Melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Discordo. Em absoluto. Discordas em absoluto porquê? Em absoluto. Porque não vai ser nada. Aquilo é a coisa mais anti-alterações climáticas que alguma vez foi feita, que é um conjunto de papéis que imprimiram dezenas de milhares de vezes que vai servir para nada. Mas então, se não se fazem papéis para se tentar mudar, o que é que se faz? Vamos arranjar soluções, ok? As soluções é educação. Há propostas interessantes na lei de bases de clima. Claro, também se for ao Google e se for ao ChatGPT eu vou ter milhares de propostas interessantes. Não é por aí, ok? Nós vamos ser cancelados. Paciência, cancelem-me à vontade. Mas a mim não, está bem? Ok, obrigada. Educação. Vamos tentar arranjar uma solução para a educação. Porque acho que é seguramente a coisa mais importante que nós enquanto ser humano temos, não é? É o que nos diferencia de todas as outras espécies que existem no mundo, que eu saiba. Se calhar as abelhas têm uma escolinha lá dentro das colmeias, não faço ideia. É possível, e era muita gente. Não digo escola, mas há redes neuronais entre, por exemplo, nas formigas, eles têm funções muito claras. Sim, mas aprenderam ou já inato? É essa que é a diferença, percebes? Eu acho que isto é por causa de um livro que eu tenho da Graça, que é As Formigas Vão Salvar o Planeta. Certo, foi aí que eu aprendi isto. Isto é tão ridículo, eu compro os livros dela para mim. Mas daquilo que me parece, elas têm funções definidas, mas não é enquanto são mesmo bebés, porque aí... Portanto, se não é enquanto são logo bebés, devem aprender. Pronto, se é aprendido, mas podem mudar de profissão se quiserem? Não. Ok. Acho que não. Isso é uma diferença face ao ser humano. Acho que não, mas acho que o livro dizia que não sei quem se tornava não sei que mais quando... Bem, tenho de ir ler outra vez a história das formigas vão salvar o planeta. Pronto. Mas acho que isto é uma condição humana que até à data devemos ser a única espécie do planeta a ter esta condição, não é? Eu acho que somos só... Nós só não conhecemos bem o suficiente as outras. Eu acredito que sim, também. Mas nós temos esta capacidade e aliás... Tu já tiraste 2 cursos diferentes. E não trabalho em nenhum deles. Sim, mas tu basicamente podias ter 2 profissões, ou sinceramente, olha, eu já não quero. Eu agora vou tirar um curso de marcenaria, quero tirar um curso de marcenaria. Pá, quero, faço, percebes? Tenho esta capacidade. E tens o privilégio para poder fazer. Sem dúvida alguma, mas eu tenho esta capacidade enquanto ser humano de aprender.
e de ver novas coisas e aprender com elas, e com isto, se eu quiser fazer isto da minha vida, eu faço isto da minha vida. Claro que isto vem com uma data de privilégios, eu não morro à fome, etc, etc, porque tenho todas as outras coisas supridas, sem dúvida alguma, mas tenho esta capacidade. E se calhar ter essas coisas todas supridas, se calhar vamos um bocadinho olhar para o papel do Estado e vamos pensar, caramba, porque é que eu preciso trabalhar para comer se isso é uma condição necessária para a minha sobrevivência? Isto não tem nada a ver agora com a nossa discussão, mas e é sempre uma coisa que me paira sempre na cabeça, que é, porque raio é que eu preciso trabalhar para comer? Se eu morro se não comer. Sim, mas a questão Não é? aí é, tens de trabalhar para comer porque estás num sistema social Eu sei porque em é que tenho de trabalhar para imagina, comer. alguém tem de produzir a comida e não funcionamos com um sistema de trocas. Sem dúvida E tu alguma. também, se fosses tu a produzir a comida, estavas a trabalhar para te alimentar a ti próprio também. Certo. E era bem mais cansativo do que o trabalho que tu tens agora e que vais pagar ao supermercado. E mais mal pago. Mas sim, imagina, a questão é essa, tu vais sempre trabalhar para comer. A nossa noção de trabalho é que é diferente. Antigamente trabalhávamos para comer porque saíamos para caçar e cultivávamos comida. Hoje em dia trabalhamos para comer porque ficamos 10 horas à frente de um computador. A minha questão nem é Ainda essa. assim? A minha questão nem é essa. Isto até na minha cabeça está a soar mal, mas eu vou dizer a mesma. Se isto é uma condição nossa, se nós temos que comer para sobreviver, isto não é uma questão de viver, é uma questão de sobreviver. Eu não estou a dizer vamos a uma estrela Michelin porque isto está tudo pago. Isto é tudo Porque aí estás a falar de arte, all não you estamos a can falar de eat, comida. vamos ali ao Sem Maneiras, isto é tudo nosso. Nunca Não é fomos. isso, nunca fomos. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, o que eu estou a tentar dizer, ou pensar alto, é se isto é uma questão de sobrevivência, eu não tenho que trabalhar para isto. Isto devia ser algo que, enquanto sociedade, a sociedade toma conta de toda a gente da sociedade. Mas então o Estado Percebes? tem ou não de ser paternalista? Porque começaste esta Não é conversa bem a dizer que tens um pai e uma O mãe. paternalista é dizer, olha, tu não podes ir ali. Não, eu posso ir onde eu quiser. O que tu tens que saber Sim, mas se queres ir onde quiseres, não vais ter os direitos todos que te apetece. Imagina, Não, eu quero agora ir não é passear, isso. Eu não vou morrer à fome. não me apetece Não, trabalhar e portanto, olha, dei-me de comer. Uvas, Não é- se faz favor. Agora... não me vão deixar morrer, não é? Mas isso existe. Ou seja, até se fores no nosso caso, que somos católicos, vamos ser cancelados outra vez, já sei. Mas tens a doutrina social da Igreja e tens muitos partidos de centro que seguem alguns dos princípios da doutrina social da Igreja, e mesmo os que não são relacionados com nenhuma religião em particular, estão associados a doutrinas sociais, efetivamente, não é? Sim. Que protegem as pessoas que têm menos recursos. Mas uma coisa é proteger as pessoas que têm menos recursos por várias condições da vida. Outra coisa é tu, João, com a carrada de privilégios com que nasceste, vamos imaginar que não te puseste a toxicodependência e que na tua vida não... Porque aí também terias todo o direito a ser ajudado, não é? Mas imagina, simplesmente apetecia-te ficarem em casa a ver filmes o dia todo. Eu não tenho de trabalhar o dobro para te alimentar a ti e a mim. És uma pessoa perfeitamente capaz disso, não tem? Percebes? Mas É que tu tanto vais ao liberalismo económico como achas que isto devia ser quase uma anarquia. Não estou a dizer que acho, só estou a pôr no ar, não estou a dizer que acho. Viver contigo é muito engraçado. Pois, imagina daqui dentro. Isso sim é engraçado. Sim, Mas eu só estava a pensar alto, que é, se isto é uma questão de sobrevivência, porque é que isto não está assegurado? É o mesmo que a habitação. Se há direito à habitação, porque é que ela não é assegurada, não é? Porque é que eu tenho que pagar impostos para ter uma casa? Não, porque é que depois de pagares uma casa, tens de pagar um imposto todos os anos. Exato, por um direito que é meu constitucional. Não, e pior, porque é que tu tens de pagar impostos sobre uma casa que compras em Portugal, mas se vier para cá um americano milionário viver, ele compra uma casa cá e não paga IMT. Certo. Porquê? Porquê, senhores? Porquê? Porque é que eu tive de quase não conseguir comprar a minha casa porque não tinha dinheiro para o IMT, e se vender agora a casa a um estrangeiro, ele não vai pagar IMT. Eu não entendo isto, por amor de Deus, algum político que nos esteja a ouvir e que mude esta brincadeira já. Senão lançamos nós uma petição para a Assembleia da República, que já estou Se calhar farto isso disto. é uma boa forma de ativismo. E voltando outra vez à educação, acho que é importante repensar a educação. Se calhar é importante haver fóruns de pensamento da educação e transpor isto para as assembleias. Quem já não com quer, petições criadas e já lançadas. já com programas criados. É chegar àqueles senhores que estão lá, sabes lá fazer o quê, e dizer, meus amigos, nós estivemos a pensar, isto foi um conjunto alargado de pessoas que esteve a pensar nisto, tipo think tanks, aquelas coisas que inventam, e tomem,
Está aqui, chave na O mão. Lidera fez isso. Certo, o Lidera fez isso. O Lidera teve Isto é Climate U, em que vai a várias faculdades sim, do país. No Mas caso é patrocinado pela Gulbenkian, não é? Sim. E vai a várias faculdades do país. Mas é isso. Esse tipo de coisas é que tem que existir. Porque Mas isso depende da iniciativa das pessoas. Isso não é uma claro estrutura que pública. depende de iniciativas das pessoas, porque tu, em primeiro lugar, se queres mudar isto, vais ter que ter estas iniciativas. Mas Depois imagina, de mudares isto, já não precisas ter essas iniciativas. Alguém vai ter a iniciativa de voltar a ter aquilo que tinha antes. Mas por imagina, exemplo, foi não um é? grupo de pessoas no Lidera que despendeu do seu tempo livre de forma não remunerada para pensar nesta iniciativa e ir à procura de Nós também financiamento. estamos a fazer isto de forma não remunerada, a perder o nosso tempo. Porquê? Não é perder, porque acreditamos que... Lá está. Mas achas que o mundo tem de depender de haver 3 ou 4 macacos que estejam dispostos a abdicar de tempo e de privilégio? Eu acho ótimo acho que há uma responsabilidade quando temos um privilégio, acho Tal mesmo, como eu abdico, é uma obrigação. Tal como eu abdico todos os meses de dinheiro para os meus impostos, também posso abdicar mas aí de não é tempo. voluntário. Tu Eu não te posso importas de pagar impostos. É mas voluntário a partir do momento em que eu declaro rendimentos. Se eu quiser não declarar rendimentos, tu, não porque és não- empresário, se trabalhasses numa empresa, quando trabalhavas Não, em vou ter que empresas, não sempre podias. declarar rendimentos de alguma maneira, não é? Mas é voluntário a maneira como eu estou a pagar imposto, não é? Eu posso simplesmente dizer ao Estado, olha, vão para um sítio Se não fores e pronto. empresário, não, ou seja, se não trabalhares por conta própria, não. Claro que é mais difícil. Então, claro que a sim. maior parte das pessoas não trabalha por conta própria. Certo? Nós Por acaso, acho que temos uma percentagem muito grande, e sendo PMEs, sendo que a maior parte Mas delas são sabes unipessoais... que há uma diferença entre trabalhar por conta própria e serem Sim. falsos recibos verdes, certo? Não, sendo unipessoais. Estamos a falar de pessoas que têm os cafezinhos, têm o restaurante, A têm maior, não sei o quê. a maior sim. parte das pessoas tem unipessoais, não tem. Eu tenho a ideia que sim, por acaso. Mas não tenho a certeza deste número. Portanto, Duvido não... muito. E a questão aqui, mais uma vez, é a maneira como as coisas estão montadas no mercado laboral. Porque tu tens cientistas a trabalhar anos e anos a recibos, sem contratos. Isto não são pessoas que trabalham por conta própria. Não deviam estar contratados e não estão. Ou tens... Não é isso que eu estou a dizer. Pronto. Esses não se enquadram como um empresário. Percebes? Pronto. Um recibo verde não é Mas um é isso, a empresário. maior parte das pessoas não tem forma de não pagar impostos. Sim. E é suposto não esses por ter. acaso não pagam impostos. São Depende das bolsas, pessoas. são bolsas Não, diferentes. estamos a falar de trabalhar em laboratórios a recibos. Que existe. Ok. Que existe. Espetacular, não é? Espetacular. É, exato. Exato. E depois espera-se que as pessoas consigam fazer ciência. Sim, pronto. Então acho que o desafio aqui é criar uma plataforma de repensar a educação e repensar a educação para o futuro com as várias vertentes que uma educação deve ter, não é? As várias valências de inteligências, de educação, de formas. Isto acho que é o mais importante e acho que enquanto pessoas singulares conseguimos fazer perfeitamente. Vamos despender do nosso tempo voluntariamente, sem dúvida alguma, mas acredito que é uma forma, sem ter que estar na política ativa, portanto, não estando dentro deste sistema, de conseguirmos mudar isto, não é? Também podes participar nas reuniões de junta de freguesia. No nosso caso, a junta de Lumiar até faz... Sim, reuniões... estava a falar só da parte da educação, não é? Que Sim. acho que as autarquias não têm muito, não fazem nada em relação à educação, não é? O Ministério da Educação. A nossa junta de freguesia faz muita coisa interessante. Esta escola, por exemplo, faz parte do projeto de compostagem. Nós temos a parte de ensinar a língua gestual portuguesa também aqui na nossa junta de... Na nossa escola pública? Não, não é assim na tão junta mal. de freguesia. Certo. Na junta de freguesia, que cria esses programas, cria programas de inclusão para pessoas com Se calhar deficiência. pode ir pelas partes de autarquias, que é Mas o poder local serve para perfeitamente isso. local, exatamente. Nós já estamos mesmo... Já percebi Não. isto, meu Deus. Mas quero sistematizar isto antes de terminarmos. Sim. Porque só falamos de educação ainda, não é? Falta tudo falámos o de resto. energia um bocadinho, Certo. falámos um bocadinho. Só não sistematizamos, não é? Sim, mas acho, olha, só ir aqui a 2 pontos nos episódios que ainda não pegamos. Claramente vais querer pegar mais na zona do transporte, na parte do transporte, e eu mais na parte da biodiversidade. Mas há uma coisa que tu disseste há bocado que é assim, mas se é para a nossa sobrevivência tem de estar feito. Tivemos a falar com a Helena dos incêndios. Nem isso é tratado. Que é uma questão de sobrevivência e uma questão de... As maiores... Porque nós podemos chatear-nos à vontade com a quantidade de produção autóctone, produção intensiva que existe, não autóctone, a quantidade de porcaria que fazemos ao nosso terreno. Podemos falar disso tudo. A partir do momento em que um terreno arde, é absolutamente indiferente se o que estava lá antes foi bem feito. Porque a quantidade de gases de efeito de estufa que são libertados, a quantidade de carbono libertado para a atmosfera... Não, e a biodiversidade que foi à vida. Foi tudo à vida. E nem isso nós morreram, fazemos alguma coisa decente em relação a Por isso. acaso, no outro dia eu vi um podcast que estava a falar sobre isso, que é um do Expresso, até que eles têm agora os últimos 50 anos, né? Que eles fazem 50 anos, e cada episódio é um ano.
e este era sobre 2017, e então, claro, que falaram dos incêndios de Pedrógão, e estavam lá especialistas, e estava lá até uma secretária de Estado, se não me engano, e um dos especialistas dizia que aquilo foi uma catástrofe, não é? E isto, existe o antes e o depois de Pedrógão, não é? No combate aos incêndios, e a conclusão a que eu cheguei a ouvir aquilo foi: os incêndios diminuíram de 2017 até agora, única e exclusivamente por sorte. Como assim? As coisas que foram feitas são totalmente ineficazes, não têm cabimento absolutamente Tiram nenhum. as pessoas, lá está, isto foi o que eu falei com a Helena no episódio. Os sistemas continuam sem funcionar, foram contratar não sei quantas pessoas, mas é só naqueles momentos, quando já se percebeu que já há incêndios em março e em abril, mas estas forças destacadas só estão disponíveis a partir de junho ou julho. Portanto, nada foi feito. Mas isso lá está, ouviste o episódio com a Helena. Uma das perguntas que lhe fiz foi: estamos a falar de incêndios, e uma das medidas que foi feito o ano passado, no verão, foi tirar as pessoas da serra para prevenir incêndios. Exatamente. Se as pessoas saem dos sítios onde potencialmente há incêndios, tiraste as pessoas, tiraste os guardas florestais, tiraste tudo. Ninguém vai atear um fogo numa zona cheia de pessoas, não é? Tipo, ninguém... Claro que as pessoas cá à partida, os pirómanos à partida, não sei se é pirómanos, é pirómanos, não sei. Pessoas que são... Seu nome. Que são pessoas que à partida há alguma descompensação, claro, e é preciso ter isso em consideração, mas à partida, num sítio onde está muita gente, onde há pessoas a fazer trekking, porque não são essas pessoas, não são as pessoas que gostam da natureza e que querem ir para o meio da serra com a família e passear. Acidentes ocorrem, mas não é de todo mas aí isso, o foco. Não é? Imagina, há uma coisa que tem de haver uma consciencialização para as pessoas levarem o seu lixo consigo, ou haver caixotes fechados nos parques, não é? Porque senão é um bocado contraproducente. Claro. Mas lá está, isso é que eu estava a dizer. Nem por uma questão de sobrevivência sobrevivência imediata, se tomam medidas eficazes. Ou seja, nem aí são consultados especialistas. Nem aí, uma das coisas, por exemplo, há uma coisa gira dos incêndios, que é, gira, que não tem piada nenhuma, mas não é a zona mais quente do nosso país que arde. Não. Porque a zona mais quente do nosso país também é a zona onde há mais montados, e onde há mais... Está cheia de árvores autóctones. E montados, são espaçadas entre elas, não há plantação intensiva para extrair não sei o quê. Mas é autóctone, aquilo é dali. Sim. Se aquilo está ali é por uma razão. Sim. Não é como aquilo que aconteceu naquela empresa produtora de papel, que foi para a televisão pública dizer que as suas florestas não ardiam porque eram muito bem geridas. Claro, porque a extração económica dali, eles não deixam arder o seu potencial económico. Claro. A questão é que a plantação de eucaliptos, quer dizer, da maneira como está a ser feita, às tantas já começa a nascer por acidente e já ninguém controla aquilo, não é? Claro. E a Helena dizia com a razão, o problema não é uma espécie, o problema é aquilo que nós queremos tirar da espécie. Sim, e o eucalipto em si é uma árvore bastante interessante. Em vários aspectos. Em termos de biodiversidade também, não é? Não, em Portugal não. Em Portugal não tem interesse absolutamente nenhum. Não é interesse absolutamente nenhum. É como uma palmeira. Não, claro que há de haver algum interesse. A questão é que, imagina, os nossos animais autóctonos, por exemplo, lobos e afins, em florestas de eucalipto não acontece, não vão. Sim, até são afugentados pelo cheiro, acho eu. Pois, não sei se é pelo cheiro ou não. Mas imagina, se fores pelo potencial económico, tens os sobreiros, caramba. Dão cortiça, não precisam de ir abaixo, dão sombra aos animais. Tens zero manutenção. Tens zero manutenção. Quer dizer, às tantas... Autogere-se completamente. Nós começamos a apropriar-nos de espécies porque lá fora deram um bom rendimento e... vamos pôr aqui também. Porque um eucalipto, passado 8 anos, estás a cortar, passado 8 anos, nasceu outra vez, estás a cortar, estás sempre a vender. 8 anos consegues cortar, aquilo cresce desalmadamente. Teoricamente são 8 anos em sítios com pouca água. Portanto, em sítios com muita água pode ser muito menos. Lá está, mas andamos a regar também. Sim. É como as mas o eucalipto tem bambu, uma coisa engraçada que eu aprendi quando fomos lá a Golgã, que é o eucalipto é uma árvore que as raízes vão à profundidade, não é? E que não há muitas a fazer isso. Deve haver muitas, mas em Portugal não há muitas que vão à profundidade. Exato, por isso as outras deixam de ter água. Não, o que eles me explicaram foi, e eu disse, pois, isto seca tudo à volta. Eles, não, ele vai à profundidade e quando traz a água, também traz para as outras que estão ao lado. E por isso é que também é importante... É? Sim, também é importante quando se está a recuperar solo, pôr também eucaliptos no início, porque eles trazem nutrientes e trazem água que estão lá muito nas profundezas e dão para as outras. Mas aí estás a falar de um sistema, estás a falar daquilo que eles estiveram a fazer, sim, não é? agrofloresta. Que aquilo é tipo, plantam para crescer rápido e dar sombra às plantas durante 3, 4 anos e depois a seguir eles próprios... Sim, a seguir sai. E eles próprios ao lado plantaram sobreira, zinheira. Sim. E assim que o eucalipto, assim que as outras estiverem grandes, tiram os eucaliptos. Como aquele sol estava completamente morto, estéril, sem água, sem nada, ele vai buscar às profundezas e traz. Mas lá está, não é, o problema não é a espécie, o problema é o que fazemos com a espécie. O problema é fazer hectares e hectares e hectares daquilo. Não é? Isso é que não tem lógica nenhuma, tal como a maior parte das produções intensivas, que a meu ver,
embora se possa fazer de forma ecologicamente mais sustentável, continua a ser uma plantação intensiva. Aquilo não existe na natureza de forma natural. Não, isso não quer dizer nada. Não existe na natureza de Quer forma dizer. natural, primeiro é uma redundância, Sim, e segundo mas não quer dizer nada. Mas quer dizer, claro Como? que quer. Aquilo é tudo menos autóctono, não é? Está bem, mas não tem nada a ver. Não seja, existir a de tua forma natural não resiliência- significa que seja bom ou mau. Mas a O tua veneno de cobra resiliência- existe naturalmente na natureza e eu não quero aquilo perto de mim. Mas existe por um motivo, não é? Uma Para defesa, está bem. uma, Só dizer que não é intrinsecamente bom ou mau existir de forma natural ou não. diz-te muito sobre a resiliência daqueles terrenos face a uma adversidade. Se tu tens uma plantação intensiva de eucaliptos, então é facílimo porque aquilo arde, que é uma coisa estúpida. Se arder arde tudo, não é? As plantações intensivas de oliveiras, aquilo estão super perto, não é? Mesmo que seja uma árvore. Se uma ganhar uma praga, ganham todas. Por isso é que precisam levar pesticidas para cima. Não é natural por causa disso e não é resiliente por causa disso. Percebes? Não é natural nós conseguirmos tirar tanta alimentação como tiramos. Mas nós, entretanto, evoluímos e tornámos-nos inteligentes. Sim, mas também não precisas disto tudo, não é? Para que é que precisas destas quantidades enormes de azeite? Desculpa lá. Porque temos a população mundial a aumentar. Sim, e azeite é uma coisa essencial para a tua alimentação. Para a mediterrânica que é considerada uma das mais saudáveis e sustentáveis. E as mediterrânicas tens 60 milhões de pessoas? Tu não é que tiraste esse número? Então, Portugal e Espanha? E Itália e Grécia? Itália e Grécia. Pronto, tens mais... não sei. Se calhar tens 150 milhões de pessoas. Não interessa, mas tens de alimentar as pessoas. O azeite não é exclusivamente nosso, não é? Sim, mas não precisas... Na Califórnia também tens azeite, tens um clima muito parecido com o nosso. Não precisas ter estas quantidades absurdas de hectares e hectares e hectares e hectares de oliveiras para produzir azeite mau, em primeiro lugar, porque vai ser azeite mau a maior parte dele, não é? Não vai ter qualidade. Não tem a ver com ser intensivo ou não. Não, isto é como o vinho. A primeira coisa que se faz para um vinho ser bom é as uvas serem boas, não é? E se tu estás a produzir... As azeitonas podem ser boas e ser no olival intensivo. Umas árvores assim raquíticas, coitadinhas, que não crescem mais, não as deixam crescer. Nós passamos em Beja, portanto, um olival intensivo ao longo de tanto tempo e eram todas assim grandalhonas. Mas não vai crescer mais do que aquilo. A nossa oliveira se calhar já tem esse tamanho, percebes? Não é frondosa para os lados, porque cresce para cima, não é que é o natural. Não é? Mas a poda é algo inventado por nós que tem um sentido de melhorar a produção. Certo. E não é natural haver esta poda e é bom. Certo, mas isso estás a preservar. Mas não é natural, é diferente, Pedro. mas não é, isso é preservar. Não é natural. Tu não estás a tentar tirar um rendimento muito maior do que aquele que é suposto teres. Percebes? Porque ao estares a criar, a ter um rendimento... Tu hoje em dia tens muito melhores rendimentos do que tinhas nos primórdios da agricultura. Claro que sim. E ainda bem. É o que eu estou a dizer. Tu neste momento estás a ter um rendimento muito maior, mas exponencialmente maior do que aquele que é suposto teres. E isso não é sustentável. Não vai ser sustentável. Nunca na vida. Porque tu estás a exigir do solo uma coisa que ele não tem. Se o fizeres de maneira a não danificar o ecossistema, eu não vejo porque é que não possas tirar um bom rendimento. A questão é, não vais mesmo danificar o ecossistema? Depende. É? Depende. Há sistemas em que não vais danificar. Se calhar há estratégias, por exemplo, a consociação de culturas. Nós estamos artificialmente a decidir o que é que vai para um sítio e o que é que não vai. Estás a fazer papel de natureza. Estás a fazer o papel da natureza. Sim. Pronto, mas é artificial, tu estás a dizer o que é que vai para onde e o que é que não liga com o quê. E isso melhora a rentabilidade sem teres de fazer controle de pragas com pesticidas, sem teres de adubar. Por exemplo, olha, mas quando isso é uma evolução, não é? Porque tu, a partir do momento em que tens agricultura intensiva e não tens essa coisa que eu nunca sei dizer o nome, qualquer coisa, com associação, obviamente que se há pragas, há perdas. A partir do momento em que tens esta consociação, consegues controlar muito melhor estas pragas, não é? Sem ter que recorrer a pesticidas. Certo. Porque, intrinsecamente... Mas o meu ponto é só este, não é necessariamente bom por ser natural ou não. Não, mas intrinsecamente o que está mal ali é a parte da intensidade. Porque não é suposto ser com esta intensidade. Percebes? Isto é como... Já não sei onde é que nós vimos isso. Ou eu vi isso. Não concordo contigo. Pronto, eu sei. Ou melhor, não concordo. A maneira como está a ser feita, eu concordo que não está a funcionar. Idealmente, cada um teria a sua quintazinha pequenina e produzia as suas coisas. Isso não é eficiente. Mas idealmente seria isso. Não, porque cada um depois decide fazer regra por expressão, outro tem mais acesso a sensores para ver quando é que pode regar ou não. Às vezes as grandes produções têm algumas vantagens, nomeadamente... Tem vantagens gigantes, sem dúvida. Porque imagina, uma grande produção consegue instalar sondas debaixo da terra, fazer medições de pH, de fazer avaliação de compostos orgânicos no solo, ver se há azoto suficiente, mas existe esse potencial, por acaso há muitas que fazem hoje em dia, mesmo, sim.
porque também não querem perder dinheiro a gastar em barda, Claro. em fertilizantes e produtos e em água, não é? Ninguém Claro, quer fazer isto, não é? claro. Pronto, a questão é, há vantagens em sistemas pequenos e vantagens em sistemas grandes. Sem Idealmente, dúvida. eu acho que deve existir a resiliência das comunidades e lembras daquele workshop que fiz na Masterclass do Ron Finlay, que fazia hortas comunitárias grandes, ou que faz o André Maciel, das Hortas LX. É muito interessante este trabalho, porque traz resiliência alimentar às populações, ao mesmo tempo que estimula o bem-estar, estimula a participação social, estimula a sensação de pertença da comunidade. As hortas têm imensos benefícios, eu sou a maior fã que toda a gente tenha hortas, sem dúvida nenhuma, e acho que devia existir hortas comunitárias a cada 50 metros quadrados, tinha aí 10. Isso não devia ser uma política Para mim, pública? sim. Mas isso é diferente de mas dizer que o mas que é tu- manipulado está errado. Mas tu aí consegues suprir uma porcentagem grande da alimentação destas pessoas, ou seja, elas não vão morrer à fome, ok? Sim. E isto efetivamente é uma política pública que tem Mas eu lógica, não é? concordo. E, por exemplo, para mim faz muito pouco E é sentido local. que a maior parte dos parques à nossa volta não tenham árvores de fruta onde as pessoas possam ir servir quando os frutos estão. Simplesmente tirar uma maçã ou uma laranja. Mas nós vamos à Quinta das Conchas e não faz sentido, embora seja muito bonita, tenha coisas muito lindíssima, interessantes, sim. mas acho que devia haver zonas de hortas, zonas onde os miúdos ao fim de semana Há lá pudessem ir. aquela parte que tem ervas Estás a aromáticas, falar se de não me 10 engano. metros. E são ervas aromáticas. Sim, não é? não estou a desculpar a coisa. Pronto, mas lá está. Acho que devia existir, se existem árvores públicas, ao menos que tenham um propósito. Se há árvores na estrada, que sejam árvores de fruto, onde as pessoas possam colher. Por exemplo, nós aqui temos aquelas nespereiras enormes que vêm para fora daquele eu terreno. tiro-as muitas vezes. Claro, mas não podes, não é tua nespreira, só que ela está a ocupar já a via pública às tantas. Caiu. Certo, mas percebes o que eu digo? Eu acho que é que devia existir em quantidade para as pessoas poderem ter este acesso a alimentos. Ao mesmo tempo, se tivesse árvores na via pública, muitas vezes podes estragar a comida, porque as pessoas deixam aquilo cair e não comem. Certo. Olha o que acontece ao pé de casa dos teus pais, no Alentejo. Mas aquelas são ácidas. Não interessa, são ácidas porque também ninguém toma conta delas. Não, porque foram estúpidos e plantaram raças que são ácidas. Pronto. Mas independentemente disso, imagina, são laranjeiras que estão na via pública, se não forem bem tratadas ou por algum motivo aquilo não é de ninguém, portanto também ninguém toma conta, a fruta cai e é desperdício alimentar, não é? Não faz sentido nenhum. Então não seria agir, por exemplo, isto falando com autarquias, não é? Isto é poder local, ter alguém responsável, contratado Eu pela sou junta, completamente a favor disso. a apanhar as coisinhas todas e encaminhá-las, porque Nem que seja aquele para doar lixo... às ReFoods da vida. Opa, do bar, está podre, muito bem. Composto. Vamos fazer composto. Tu tens imensa crença nos nossos sistemas de reciclagem e compostagem, não tens? Não, mas não tenho, mas tem que se fazer, não é? Porque isso é uma solução que eu acho super interessante. Porque, pá, em vez de teres árvores que são bonitas, mas que têm zero valor económico para nós, económico ou de sobrevivência, ou seja o que for. Olha, imagina a Avenida da Liberdade, em vez de ter aqueles carvalhos ou aquelas coisas. Sim, na Avenida da Liberdade as pessoas precisam mesmo de se alimentar. Tens macieiras, para poderem depois ir à Prada comprar mais um par de sapatos. Mas todas as árvores que tens na rua são árvores de fruto. Isto era tão mais giro, porque para além de ser bonito... Ou ser consociadas, tipo, ser de frutos, ser de frutos. Mas a sombra também é importante, era tão não é? mais interessante, porque para além de te dar sombra, para além de ser bonito, porque as árvores de fruto também dão sombra, são árvores, não é? Há umas que mais do que outras, mas também são árvores, não é? Tem o problema de serem perenes, não é? Não é perenes, é outra... Caducas, a maior parte delas, não é? Não necessariamente. Não necessariamente. Pronto, espécies. mais me ajudas. Epá, Não, mas não crescem tanto, ou seja, uma macieira não tem o tamanho de um cipreste, não é? Não, mas se calhar há árvores que são grandes e que dão fruto também, sei lá. As figueiras, as nespereiras, podem ser muito altas, mas não o tamanho das árvores que tens. Não é um pinheiro gigante, não é um cipreste, mas também não é um precisas, cedro. o pinheiro também dá pinhões. Pronto, está bem. Não é? Sim. As árvores, todas elas dão um fruto qualquer que é a semente, não é? Portanto, Sim, não somos por aí, não é? Se quiseres comer, comes, se não quiseres, não comes. Pá, era tão mais interessante se isto fosse um serviço que a junta fizesse, que é, muito bem, toda esta junta de freguesia, imagina aqui no Lumiar, todas as árvores aqui são frutos comestíveis, ou 90% ou 80%, dependendo da consociação. Se continuasse a ser como a junta faz agora, é aplicar tratamento. Mas porque é que isto não é... A Câmara Municipal de Lisboa tem uma coisa muito interessante, que não sei se na prática funciona, que é os orçamentos participativos, em que todos os anos as pessoas podem submeter propostas. Eu já trabalhei minha tese de mestrado de arquitetura foi num. Acho que é super interessante, é a democracia participativa no seu melhor. Tens tipo 10 projetos. Sim, pá, tu olhas para aquilo e a maior parte das vezes, pá, pois, está bem. Sim. Como é que isto passou, não é? Não é isso, a questão tipo, é tão pontual, isto devia estar todos os dias a ser um novo projeto comunitário aprovado. Exatamente, mas que é que isto não é um projeto? Vamos transformar a cidade de Lisboa, nem quer dizer a cidade de Lisboa, vamos transformar um bairro num bairro comestível. E André, espero que estejas a ouvir isto. A junta de freguesia vai ter uma pessoa responsável para apanhar todas as frutas que já caiu,
para te garantir que não se estraga. Aquela que já está estragada vai ter que haver Mas isso implica recursos. Um recurso, 2 recursos. Não, mas caramba, estamos com coisas de agora a inteligência artificial vai tirar o emprego a toda a gente. Pá, já criei um emprego aqui. Já está aqui um. Não, são vários, não é? Sim, mas E entretanto, os sem-abrigo que vivem aqui não vão ter que mandar a pedir dinheiro a mim para ir comer. Vai à árvore. Oh, calma, uma árvore de fruto não te dá garante nutricional para a tua vida. Epá, não morre à fome, percebes? Ninguém morre à fome por isso. Inquietos. Ninguém morre à fome. Que era aquela conversa que eu estava a ter há bocado, que é, eu não tenho que trabalhar para sobreviver. E eu estou a garantir aqui que, se tu quiseres, tu sobrevives. Eu não te vou pagar o 100 maneiras, não te vou pagar o ARC, mas não vais morrer à fome. Eu garanto que tu não morres à fome, percebes? E eu não tenho que andar a pedinchar. Mas é para isso que estamos a lutar, é para não morrer à fome. Bom, Claro que não, mas isto é o mínimo dos mínimos dos mínimos dos mínimos, que é, tu não morres à fome e não precisas fazer nada para não morrer à fome. Eu garanto que tu não morres à fome. Basta apanhares uma fruta, basta fazer, sei lá, uma coisa qualquer assim. Tu não morres à fome. O que eu estou a Mas dizer isso depois vais escusar. Eu já sei como é que as câmaras funcionam. Isso depois escusa as iniciativas que existem de apoiar pessoas com. Não, mas tem ali as árvores, pode comer. Mas é ácida. Ou isso não dá fontes suficientes não dá de para minerais, tudo, claro. ferros, proteínas, hidratos, o que seja. Claro que não dá para tudo, claro que não dá para tudo, mas é um começo. Temos que começar por algum lado, não é? Sim. Isto pode ser um bom começo. É tornar bairros combustíveis. Vamos fazer uma petição à Assembleia da República para a energia solar descentralizada. Vamos falar com a nossa junta de freguesia para criar um bairro combustível. Sim. Mais alguma coisa? Temos que falar de transportes também, não é? Não, já não temos tempo para tudo. Mas mais alguma coisa de que tínhamos falado que temos de fazer. Há bocadinho, quando falámos da petição para a Assembleia da República, nem era por causa disto, era por causa de outra coisa qualquer. Educação, não é? Não sei se era educação. Temos que criar um grupo de pessoas que vai fazer. Portanto, às tantas, não é? É que o que eu sinto nisto, e isto é transversal no trabalho, eu sinto sempre que não há tanta coisa que é preciso ser feita que a pessoa fica cansada só de pensar nisto. Porquê? Porque depois estamos a lutar contra um sistema que é suposto ajudar-te e que não te está a ajudar. Sem dúvida alguma. É cansativo. É péssimo, é horrível. É cansativo. É desgastante. E deve estar a ser muito cansativo ouvir-nos. É desmotivador. Não fiquem desmotivados, não fiquem tristes. Isto melhora para os próximos episódios. A verdade é, tal como existem pessoas que mostram o rabo ao PS, eu acho que pode haver muita gente que nos está a ouvir que se pode querer juntar a nós e fazer isto connosco, e não somos sozinhos a fazer isto. Vais receber e-mails a dizer gostei daquilo, estou disponível para fazer, e depois tu vais ter de entrar nessa... Muito bem, mas acho que também é nosso dever, mais teu até do que meu. Obrigada, mais trabalho para mim. Não estava é com isso. tão pouco, João. Que és uma figura mais pública e que Sim, figura pública. mais pública, eu não disse pública, disse mais pública do que eu, percebes? Muito mais do que eu. E que tem uma voz ativa sobre estes temas, muitas vezes. Acho que o que estás a fazer já é dar a cara por isto. Isto já é muito importante. Ou seja, porque às vezes as pessoas precisam de se juntar com outras pessoas para fazer acontecer alguma coisa. Eu não posso juntar-me com toda a gente que quer fazer um projeto porque não tem, todos os dias há um projeto novo. Claro que não, mas tu podes simplesmente mandar sementes para o ar e ver se elas crescem. Agora fala com esta pessoa. Ver se elas crescem, não é? Nós acabamos de dizer, sementes para o ar e ver se elas crescem. Pareceste um politicólogo a falar agora. O que é que isso significa, meu? Significa mesmo isso? Tu dizes, sementes para o ar. Ligas as pessoas, alguém quer fazer isto, outra pessoa quer fazer a mesma coisa, juntar essas duas pessoas. Vamos criar um bairro combustível. Está uma semente lançada. Se a quiserem apanhar, e comam, né? É tão simples quanto isto, ela vai crescer. Não, mas tu não podes só dar ideias, isso é o que os deputados fazem. Mas não cenas para o ar, estão ali sentados e fazem assim. Olha, era bué de agir, sei lá, se houvesse árvores na rua. Sabes quem é que o antigo chefe era capaz de sair da sala e dizer bonés, a dizer árvores. Sabes, é só mandar ideias, isso não é nada. Ideias todos temos todos os dias. Eu estou mais do que disposto a fazê-las. Okay? Faz nada, não tens tempo. Não tens tempo, João, em que horas no dia? Nós trabalhamos para aí 16 horas por dia. Tem que se arranjar. Porque isto efetivamente são coisas que fazem sentido, são coisas que efetivamente podem mudar, percebes? Toda a gente está cansada, eu sinto. Então junta-se toda a gente. Estão todos cansados. Toda a gente junta é mais fácil do que 3 ou 4 pessoas. Bom, pelo menos as pessoas vão ter uma hora do seu dia livre, porque acabaram de nos ficar a ouvir durante uma hora e um quarto. Uma hora e um bocado já. Portanto, à partida, vamos estar. Enfim, foi uma belíssima diarreia verbal sobre os assuntos da atualidade, fundados nos 2 episódios com o Carlos Pimenta e com a Helena Freitas. Não sei se vão ser todos assim,
veremos. Não prometo que seja muito melhor São do que isto. cansativos, se forem assim, são É muito cansativo, mas para nós também. Sim, principalmente para nós. Eu não sei, acho que é preciso muita resiliência de quem está a ouvir. Mas esta é a ideia, irmos conversando, pode ser que daqui vão sendo lançadas sementes para alguém apanhar. O João vai ser tão gozado por isto. Parece um secretário-geral de um partido qualquer. Mas pronto, esperemos que gostem mais dos episódios com especialistas do que os nossos, e que os nossos sejam simplesmente uma conversa entre amigos. E que vos faça ouvir os outros. E que vos faça ouvir os outros. Aprender, efetivamente. E se calhar até nos comentários destes episódios se encontram pessoas que querem trabalhar em projetos parecidos. Se houver alguém que queira começar esta ideia das cidades comestíveis, juntem-se com bairros comestíveis, juntem-se uns com os outros aqui nos comentários, sei lá, às tantas. Tentemos que criar essas sinergias. Se isto servir para alguma coisa, que seja para ligar pessoas que estão disponíveis para fazer acontecer alguma coisa, não é? Foi assim este terceiro episódio. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast. Nós estamos em todos os canais de streaming de áudio, aqui no YouTube também. Portanto, é subscrever, dar like, partilhar. E se não gostaram, que também queremos o vosso feedback, da mesma maneira que se gostaram também queremos. Portanto, todas as opiniões são bem-vindas, menos para o João. O João prefere só ouvir aqueles que gostam. Até à próxima!